Aqui especial do Dr. Vitor Barreta e o clima tenso aí entre o Lula e o Arthur Lira, né, afetando a pauta do governo na Câmara, né, e em meio a essa desconfiança com os propósitos do governo, desde a operação policial da semana passada, que envolveu pessoas próximas ao Arthur Lira, o presidente da Câmara, ele fez um aceno, então, ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Se encontrou com o petista durante a semana, aliados do parlamentar passaram a reivindicar espaços maiores no governo e verbas também, como é quem não quer, né? Qual é o político que não quer verbas, né? Na conversa que teve com o Lula mais cedo, o Lira voltou a cobrar do presidente uma mudança na articulação política do governo. Segundo os interlocutores, Lira teria dito a Lula que a paciência da Câmara já está no limite, né? Citando a liberação das medidas, das emendas, nos prazos acordados, né? O presidente da Câmara dispensou os deputados aí por conta do feriado do Corpus Christi e ganhou uma semana de folga, né? Especula-se então que se pede a troca da titular do Ministério do Turismo, a Daniela Carneiro, do Partido União, pelo deputado Celso Sabino, também do União, diante da pressão de Lula para se ter as pressões de lideranças do União Brasil, do MDB e do PP para ampliar o espaço dessas siglas na esplanada, né? É a liberação de emendas na pauta e aí, claro, as bases também se movimentando para um ano que é pré-eleitoral. 8h07, então, o Lula também trabalhando aí nesse sentido da articulação. Agora, o Lira também acabou surpreso pelas operações da Polícia Federal aí, com relação a vários aliados seus de Alagoas. E o doutor Vitor Barreta está com a gente comentando também essa situação. Doutor Vitor, é articulação, é pressão, é cobrança, é chantagem? O que é e o que quer Arthur Lira? Bom dia. Bom dia, Gilvan. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Mar Azul. É um prazer estar com vocês novamente, né? Temos uma semana com feriado, né? O que acabou acalmando as coisas de uma certa forma lá em Brasília. Então foi uma semana um pouquinho mais tranquila, um pouquinho mais pacata, mas mesmo assim temos sim muito a comentar dessa questão envolvendo o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e o presidente da República, Lula, né? Nós vimos aí nas últimas semanas vários desgastes entre o governo federal e o presidente da Câmara por vários motivos diferentes e também uma dificuldade muito grande do governo de aprovar suas pautas da maneira como desejado dentro da Câmara de Deputados, né? A gente sabe, a gente já viu desde a época do deputado Eduardo Cunha, que também era presidente da Câmara dos Deputados, o quanto um presidente da Câmara tem poder, né? Primeiro porque ele pauta todas as matérias para o seu respectivo julgamento. É prerrogativa dele. Se ele não pautar uma determinada matéria, a matéria fica sem votação lá no Congresso, na Câmara dos Deputados, aliás, né? E isso para o governo é muito preocupante. Para qualquer governo é muito preocupante, né? Geralmente também a Câmara dos Deputados detém boa parte de um bloco, né, dos blocos para votação, então são votos importantes, são votos que determinam se um projeto de lei vai ser aprovado ou não, se as emendas que são colocadas serão aprovadas ou não. Então tudo isso é muito relevante dentro do cenário político. E o que nós vimos nas últimas semanas, e principalmente desde o início do governo Lula, né, isso era dito, era falado por todos, né? O governo Lula, a expectativa é que ele fizesse, por parte dos partidos, né, da base, é que ele fizesse um grande governo, um governo de coalizão, né, um governo colocando todas as figuras que colaboraram, que fizeram parte, né, da campanha política, e foi muita gente, né? Nós sabemos disso, né? E então foram criados diversos ministérios, foram colocados lá vários ministros, né? Só que mesmo assim houve muita crítica porque sentiu-se que o governo Lula acabou privilegiando membros do próprio partido, né? E não membros de outro partido. Nós sabemos que essa questão de conquistar, digamos assim, a Câmara dos Deputados, o Senado Federal, isso aí, independente do presidente, é um desafio que se tem, né? Conquistar os votos necessários para conseguir aprovar as suas pautas. Geralmente isso ocorre com cargos, geralmente isso ocorre com emendas,
E isso faz parte da política, infelizmente, dentro desse presidencialismo de coalizão que nós vivemos, né? Onde o presidente precisa dos votos do Congresso para aprovar suas principais pautas dentro desse formato de governo que a gente tem, né, em detrimento de parlamentarismo, semipresidencialismo, outros formatos que são discutidos por aí afora. Bom, e aí, para piorar a situação desse desgaste, né, desse pedido de emenda, de cargo, desses pedidos que vêm ocorrendo pelo presidente da Câmara e os deputados, houve então aquela apreensão, né, aquela busca e apreensão em face do ex-assessor do presidente da Câmara, Arthur Lira, o que irritou ainda mais, né? Então, isso acabou prejudicando ainda mais a relação, porque, né, a busca e apreensão foi realizada pela Polícia Federal. A Polícia Federal, ela é subordinada ao Ministério da Justiça, onde está lá o ministro Flávio Dino. Claro que o ministro Flávio Dino afirmou que não são, né, que a Polícia Federal tem total independência para exercer as suas funções. Então fica esse diz que me disse, né? Será que o governo quis dar um recado? Será que realmente houve, foi uma atuação com independência? Então fica esse diz que me disse em relação a esse assunto. E a situação piorou ainda mais. O governo hoje, para aprovar qualquer projeto, tem que liberar milhões e milhões de reais de emenda, como a gente vem noticiando nas últimas semanas. Semana passada houve uma grande dificuldade para aprovar a medida provisória que reestruturou os ministérios do governo Lula. Quase que ela não foi aprovada, isso acarretaria um retorno ao formato de ministérios à época do governo Bolsonaro. Então, todo esse cenário entre os dois acaba gerando grande desgaste. Houve esse encontro na tentativa de alinhá-los, né? Nesse encontro foram feitas algumas promessas por parte do presidente Lula, entre elas a troca de ministérios, né, como essa que a gente mencionou, onde o Sabino, o deputado Sabino, tem uma ligação maior com o Lira, tá? Tem uma ligação até um pouquinho maior com o próprio Bolsonaro, então a gente vê que são figuras diferentes aí, né, que podem compor o governo. Vamos ver o que vai acontecer nas próximas semanas. O governo tem muitas pautas importantes para levar à Câmara dos Deputados, né, como, por exemplo, questões relacionadas à reforma tributária, como a gente vem acompanhando, né? Também se fala aí no segundo semestre em alterações da reforma trabalhista. Então tem bastante coisa para o governo discutir na Câmara dos Deputados e a preocupação é grande. No Senado, o cenário é um pouco mais tranquilo, o senador Rodrigo Pacheco, que está mais alinhado à base do governo, né? Especula-se até que ele tem uma expectativa de ser nomeado ministro do Supremo Tribunal Federal, ele que é advogado, né? Mas é claro que isso fica no campo das especulações, mas o alinhamento é muito maior. Agora, na Câmara dos Deputados, a coisa está bem complicada, Gilvan. Então, doutor Barreta, a situação é o seguinte, né? A articulação também do governo no sentido de que como o União Brasil ele não está ali com uma base muito fiel em termos de votos, talvez a articulação justamente para trazer o PP para o governo, o PP que foi fidelíssimo, né, durante todo o tempo ao governo Jair Bolsonaro, mas trazer uma parte do PP também para o governo para fazer vamos dizer aí, garantir uma fatia que dê pelo menos um respiro para o governo poder ter os votos necessários. Agora, também se falou muito essa semana, né, doutor Vitor, daquela situação não só da apreensão do dinheiro lá com os aliados do Lira, mas também da entrevista da ex-mulher do Lira lá para o Eduardo Moreira, do ICL, né, foi, a nosso ver ali, sempre tem uma ex-mulher para complicar a vida desses caras, desde o tempo do Celso Pitta, né? Então a gente viu ali também aquela situação e isso todo embolou bastante aí o meio do campo. Agora muitos dizem, né? O presidente Lula não é a Dilma, né? E o Arthur Lira não é o Eduardo Cunha, né? Então tem essas situações também a serem levadas em conta. Doutor Vitor, o senhor falou aí em Supremo, vamos falar também de TSE, né? De Tribunal Superior Eleitoral, né? O Alexandre de Moraes, o ministro do Supremo que preside a TSE, pautou para o dia 22 agora o julgamento da ação de investigação judicial, a AIG, Judicial Eleitoral, né? Que pode deixar o ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, inelegível por 8 anos, né? Ele é investigado pelas situações das críticas e ataques ao sistema eleitoral brasileiro, aquela reunião com os embaixadores lá em julho de 2022, em que ele atacou as urnas eletrônicas.
Qual é a sua expectativa? O que o senhor acha, doutor Vitor, com relação a esse próximo dia 22? Pode acontecer de tudo, inclusive nada, ou não? Olha, Gilvan, a gente trouxe esse tema aqui, mesmo que seja só o julgamento sendo marcado, porque isso vai dar o que falar. A expectativa, o que se especula nos bastidores, é que haverá uma condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro e que ele possivelmente ficará inelegível por 8 anos, né? Isso vai movimentar todo o jogo político nos próximos anos. Essa expectativa, inclusive, é claro que não é desejada, né? Mas o próprio PL, o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro já tem em mente, né? Não à toa a gente vê pesquisas a possíveis candidatos à presidência nos próximos anos, em nome de Michele Bolsonaro, em nome de Tarcísio de Freitas, em nome de Romeu Zema, né, de outros políticos, porque a gente sabe que existe aí uma intenção, né, uma possibilidade muito grande do ex-presidente se tornar inelegível, né? A situação, ela decorreu dessa reunião com os embaixadores, onde o ex-presidente Jair Bolsonaro atacou o nosso sistema político do ponto de vista da urna eletrônica, né? Disse que não é confiável, disse que não queria fraudes, né? Entre outras questões que realmente influenciaram aí, segundo a denúncia, né, o pleito de 2022. Desacreditou o pleito de 2022, melhor dizendo, né? A alegação é de abuso de poder político, né? Abuso de poder político, ele ocorre quando um candidato se utiliza de sua autoridade, do seu cargo, para amealhar votos dos cidadãos, né? Então esse é o argumento que se utiliza. E realmente há um burburinho nos bastidores de uma alta possibilidade de condenação do ex-presidente, né? E como dito, isso realmente ia influenciar todo o jogo político, né? Uma vez que a gente viu nas últimas eleições, a polarização é muito forte, dificilmente alguém teria chance ou contra o ex-presidente Jair Bolsonaro ou contra o atual presidente Lula, que não os dois, né? E aí quando você tira um deles do tabuleiro, realmente as coisas podem mudar bastante. De qualquer forma, esse julgamento vai ocorrer aí mais para o final do mês e realmente é bom a gente acompanhar porque teremos aí notícias e novidades que podem alterar todo o jogo político. Lembrando que nessa semana o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, deu uma declaração que irritou até mesmo bolsonaristas, dizendo que tanto o Moro quanto o Deltan, nas suas ações eleitorais, né, tiveram o que mereceram, né? Uma vez por conta de todos os excessos e tudo mais que cometeram. Isso incomodou porque o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, que também faz parte do PL, também está na mesma situação, né? Nós vimos já o Deltan ser cassado, o Moro também tem grande risco de ser cassado e, por fim, o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, esperava-se que o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, adotasse uma postura diferente, né, uma defesa diferente em prol disso. De qualquer forma, vamos aguardar, né? A expectativa é que realmente esse julgamento seja extremamente polêmico, Gilvan. Obrigado, doutor Vitor Barreta. E a gente até, pelo que se antevê, né, doutor Vitor, esse, vamos dizer assim, esse inferno astral do Bolsonaro parece que está começando, que são 10 processos, né? Então aí a ameaça da inelegibilidade muito próxima, né? Doutor Vitor, sempre aqui com a gente, venha no presencial também, ok? A gente agradece a sua participação, a sua análise e os seus comentários aqui com a gente. Obrigado, Gilvan. Obrigado a todos os ouvintes e uma sexta-feira e final de semana para vocês. Ok, valeu. 8 horas e 19 minutos.